Mitos científicos. 5. Açúcar faz crianças ficarem hiperativas. A crença de que o açúcar faz com que crianças fiquem hiperativas é um mito que persiste há muito tempo, mas não há evidências científicas que comprovem essa afirmação. Estudos rigorosos realizados ao longo das décadas não encontraram ligação entre o consumo de açúcar e o comportamento hiperativo em crianças. A percepção de que o açúcar está associado à hiperatividade pode ser influenciada por diversos fatores, como expectativas sociais e a própria natureza das festas e eventos onde alimentos ricos em açúcar geralmente são consumidos. Também é importante notar que, em muitos casos, a hiperatividade percebida após o consumo de açúcar pode ser mais relacionada à excitação normal de uma festa ou evento do que ao açúcar em si. Mas não é para liberar geral os doces para a criançada. Açúcar demais está associado à obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, cáries dentárias e até o aumento de certos cânceres. Os pais irresponsáveis devem monitorar a ingestão de açúcar das crianças e promover uma dieta equilibrada. 4. Estalar os dedos engrossa suas articulações e gera artrite. Provavelmente, em algum momento da infância, você foi repreendido por um adulto por estar estalando os dedos. Muita gente ainda acredita que essa prática pode causar danos às juntas, como artrite e artrose. Mas não, estalar os dedos não engrossa as articulações nem gera artrite. Este é um mito comum que foi desacreditado por várias pesquisas médicas. Você sabia que o estalado característico acontece porque temos nas articulações o líquido sinovial, que age como um lubrificante e contém gás oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Ao estalar ou dobrar uma articulação, a cápsula articular é esticada e o gás é liberado rapidamente, formando bolhas com esse movimento. A artrite é uma condição médica que envolve inflamação das articulações, resultando em dor, inchaço e danos às articulações ao longo do tempo. Ela geralmente é causada por fatores genéticos, envelhecimento, lesões articulares repetidas ou outras condições médicas subjacentes, não pelo simples ato de estalar os dedos. No entanto, em excesso, pode ser irritante para as pessoas ao seu redor e pode causar desconforto nas articulações e ligamentos com o tempo. Estalar os dedos, ocasionalmente, não causará problemas de saúde. 3. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Essa não é só um mito científico, mas também é uma expressão comumente usada para dizer que algo de ruim não acontecerá duas vezes seguidas. Infelizmente, é um ditado falso. Na realidade, os raios podem cair no mesmo local várias vezes. Isso ocorre porque raios são descargas elétricas que se originam de nuvens de tempestade e buscam o caminho de menor resistência para atingir o solo. Se um local oferece um caminho mais fácil para a descarga elétrica, como uma estrutura alta, uma árvore ou um objeto metálico, ele pode ser atingido por raios repetidamente durante tempestades. Edifícios altos, como arranha-céus e torres de comunicação, são frequentemente atingidos por raios repetidas vezes, devido à sua altura e à sua capacidade de atrair as descargas elétricas, ou seja, acaba sendo mais provável que um raio atinja o mesmo local. Que frustrante! Além disso, é importante notar que os locais que são frequentemente atingidos por raios devem ter sistemas de proteção contra raios instalados, como para-raios, que ajudam a direcionar a energia elétrica para o solo com segurança, reduzindo o risco de danos. Em resumo, os raios podem cair no mesmo lugar mais de uma vez, e isso é relativamente comum em áreas propensas a tempestades elétricas. É importante tomar precauções de segurança durante tempestades e evitar áreas abertas e objetos altos que possam atrair raios. 2. Não se deve acordar um sonâmbulo. O sonambulismo é um fenômeno estranho e que pode parecer assustador a algumas pessoas. É até natural que seja cercado de mitos. O mais comum deles é que acordar uma pessoa sonâmbula poderia causar ataques cardíacos e matá-la. Não é verdade. Importante entender que os sonâmbulos estão em um estado de sono profundo e não estão conscientes de suas ações. Acordar um sonâmbulo não causará danos físicos nem ataques cardíacos, mas pode ser uma experiência confusa e assustadora para a pessoa. Se você se deparar com alguém que está sonâmbulo, o melhor a se fazer é guiá-lo de volta para a cama com gentileza e segurança, sem acordá-lo bruscamente. Se você tentar acordá-lo, ele pode ficar desorientado e confuso por um momento.
O sonâmbulo, estando em uma situação potencialmente perigosa, como caminhar em direção a uma escada, janela aberta ou outro perigo, é melhor acordá-lo, mas suavemente para evitar lesões. Nesses casos, você pode tentar chamar a atenção dele calmamente e orientá-lo a voltar para um local seguro. Se o sonambulismo for frequente e preocupante, é aconselhável procurar a orientação de um profissional de saúde, como um médico ou um especialista em sono. 1. A Lua tem um lado escuro. Daqui, da Terra, conseguimos ver somente 59% da superfície lunar. Os outros 41% são o que a ciência costumava chamar de o lado oculto da Lua, mas popularmente e erroneamente é chamado de lado escuro da Lua. Este lado da Lua não é visível porque está permanentemente voltado na direção oposta à Terra. A Lua está em rotação sincronizada com a Terra, o que significa que leva o mesmo tempo para completar uma órbita ao redor da Terra e para girar sobre seu próprio eixo. Como resultado, vemos apenas um lado da Lua na Terra, enquanto o outro lado permanece sempre voltado para o lado oposto a nós. No entanto, ao longo de um mês lunar, a luz do Sol ilumina todas as partes da Lua, incluindo o lado que não vemos da Terra. Portanto, a ideia de um lado escuro da Lua é um equívoco comum. Ambos os lados da Lua recebem a luz do Sol em algum momento durante o mês lunar, mas um lado é o que vemos da Terra, enquanto o outro é o lado oculto, que não é visível daqui. Espero que esse top 5 de mitos científicos possa ter despertado a sua curiosidade. Afinal, o conhecimento deve ser provocado e não saciado. Até a próxima!